Dando continuidade então às investigações sobre os modelos de sistemas de crença, né? Hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação. O plano da salvação dentro da perspectiva do modelo cristão, né? Modelo cristão. Então, uma visão geral do que é o plano da salvação. Fazendo então uma retrospectiva. Deus criou o homem, do homem ele gerou a mulher foi enganada pela serpente no jardim do Éden, porque comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que ofereceu a Adão, e por conta disso eles pecaram. E como eles pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden pelo ato da desobediência. E como eles foram expulsos do jardim do Éden, né, a partir dali nós temos a visão da queda do homem. É mais ou menos esse o núcleo duro do pensamento cristão com relação ao início de tudo lá no Gênesis. E a partir daí, o homem ele tem uma saga, né, na sua trajetória aí contada pelo Velho Testamento, para a sua saga de redenção. E aí, um dado momento da linha temporal, né, na visão lá do Velho Testamento, alguns profetas preconizaram, então, a vinda de um Messias, a vinda de um Salvador. E o que esse Salvador, então, qual seria o seu propósito? Ele daria a sua vida em prol da humanidade. E como é esse processo? Então ele verteria o seu sangue. Então o sangue do Messias, né, o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Filho de Deus, é a chave da salvação, para a salvação. Então ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e conduzir a nossa alma até o paraíso de Deus. Eu acho que é mais ou menos isso. Em linhas gerais, né, eu devo ter esquecido algum detalhe, mas em linhas gerais é nisso. Então, a visão geral então é que o homem ele é mau, ele é pecador. Então Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que esse é o quadro, né? Esse é o modelo de investigação que a gente pretende então analisar os tópicos, os pontos importantes e botar sobre a mesa e tentar trazer alguma lucidez nesse pensamento, evidentemente, sem o elemento, a gente já aprendeu aqui que a gente tem que tirar o elemento da fé para o entendimento. Por quê? Porque se a gente introduzir o elemento da fé, não há o que se discutir. Não precisa de entendimento. Não há o que se analisar. Né? Por quê? Porque a fé é o elemento que vai nos proporcionar o quê? Que vai nos proporcionar o simples fato de acreditar. Eu só preciso acreditar que Jesus morreu na cruz. Eu não preciso entender isso. Eu só preciso crer. Né? Entendeu por que o elemento da fé ele precisa ser retirado para que eu possa introduzir a razão nesse pensamento? Né? Muito bem.
Então vamos retirar o elemento da fé e agora vamos entender os desdobramentos nessa visão da salvação da humanidade. A premissa principal da salvação é através de Jesus. Isso na visão cristã. Sem Jesus não há salvação. Então, veja, nós temos um personagem, uma entidade, né, o Filho de Deus aqui, ele encarnou, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou, e ele é o passaporte, ele é a nossa garantia de salvação através do seu sangue. Eu acho que é mais ou menos isso o pensamento cristão. Mas qual é a consequência da gente ter em Jesus um único caminho de salvação? É isso que nós vamos colocar sobre a mesa agora para a gente poder entender qual é essa consequência. Essa visão ainda dando continuidade a essa visão consequencialista. Então, voltando, nós temos o quê? Uma visão global. A gente tem que ter sempre a visão planetária, né? A gente não pode trazer isso numa visão de grupo, porque se trouxer isso para uma visão de grupo, fica aquela coisa muito elitista, né? Então só esse povo aqui vai ser salvo, só esse grupo aqui que aceita Jesus vai ser salvo. Então eu começo a segregar. E Deus, na visão do Criador, não é esse o plano, né? A gente tem que pensar em algo da criação dele. Olha que eu estou partindo da premissa de que foi Deus que criou o homem. Então, se Deus criou o homem, se Deus é o doador da vida, se é Ele que permite a vida, que traz a vida a esse planeta, né? Então, como Deus é o centro de tudo, ora, todos, então, quando morrer, tem que passar por Jesus. Esse é o pensamento cristão. Então, o que o pensamento cristão não percebe? Olha, eu tenho 7 bilhões de almas nesse planeta. E para que essas 7 bilhões sejam salvas, tem que ser por Jesus. Vocês entenderam? Olha, eu tenho 7 bilhões de almas. Veja, quando a gente fala 7 bilhões, é aquilo que eu falei lá atrás nos outros podcasts. É a falta de modelo mental para entender o volume do que é 7 bilhões de alguma coisa, seja lá o que for. Eu falo o número 7 bilhões, a pessoa não consegue mentalizar ou criar um modelo assim de volumetria, né, para entender isso. Pô, 7 bilhões é muita coisa. Então vamos dar algo mais. 7 bilhões de almas. Para ser salva, precisa passar por Jesus. Então Jesus se tornou um funil nesse negócio. Funil que eu falo, sei? Funil que eu falo? Aí, funil que eu falo é sobre esse processo de pegar os 7 bilhões e passar, né, por esse funil. Então, só que para você aceitar Jesus, você tem que vir para o cristianismo. E para vir para o cristianismo, você passa por uma questão cultural. Porque onde a gente tem um movimento cristão? Né? Basicamente na cultura ocidental. E como que Jesus Cristo vai ser, o evangelho de salvação vai ser pregado para o Oriente? Né? De uma forma geral. Como que Jesus vai ser pregado, ou que as pessoas acreditem em um modelo global, que ele é a nossa garantia de salvação? Porque, imagina, essa questão, depois a gente vai falar da volta de Jesus, né, que é mais impactante ainda. Então é o seguinte, eu tenho então 7 bilhões de almas estabelecidas nesse século, no século XXI, aonde eu tenho então Jesus como o único caminho. Então cria-se um funil muito pequeno, né? Aí ele tem aquela questão, né, do caminho largo, caminho estreito e tal.
Mas o que fazer com o restante que não tem acesso a isso? Né? Por exemplo, a questão do povo islâmico, que é a segunda maior religião do mundo. Né? Como fazer com que essas almas, né, como eles falam, se converta a esse modelo de pensamento religioso para que eles tenham acesso a Jesus. Mas você veja, Jesus só é possível através do sistema religioso. Isso é interessante também da gente analisar, né? Eu não tenho como falar de Jesus para alguém se eu não estiver dentro de algum modelo. Eu já me comprometi ali. Porque eu preciso estar inserido dentro de uma dessas vertentes de pensamento, seja ele protestante, né, dentro das suas diversidades do protestantismo. Então, como eu vou chegar para o islâmico, né, não, ou para o hinduísmo, para o pessoal que prega o hinduísmo, né, pratica o hinduísmo, ou budismo, ou taoísmo, como eu vou trazer essas pessoas se eu já tenho a barreira cultural? E depois a barreira religiosa. E depois a barreira da língua. E depois, então você tem uma série de empecilhos que está desfavorecendo que essas pessoas não alcancem a questão dos evangelhos e, por consequência, a aceitação de Cristo e, por consequência, a sua salvação. Então, veja, então como fica o modelo geral, visão geral? Eu tenho 2,5 bilhões que estão aí em tese garantido, e o resto, o que acontece? O resto não aceitou, não vai. É assim que funciona a parada. Né? Então, pô, mas e o restante? Como vai ser? Não, o restante vai para o inferno, né? Não aceitou, é o caminho, não vai. Então veja como essa parte, ela existe uma falha nisso aí. É uma falha. E essa falha, eu não tenho, assim, ela tem desdobramentos muito importantes, que é o seguinte: ora, eu tenho um plano para salvar a humanidade, mas criei um único caminho. Poxa, mas hoje nós somos 7 bilhões. Como fazer para que os 7 bilhões entre por esse caminho? Aí isso ficou em aberto, né? É o que os apóstolos lá falam, ide por todo mundo. Poxa, mas não é... Aí você entra no poder do convencimento, né? Aí entra a questão do Espírito Santo, que convence as pessoas. Poxa, mas o cenário que a gente tem é desfavorável. Aí, meu irmão, entra a questão do que eu chamo do processo criativo da nossa mente. Como eles não sabem explicar essa questão, né, de por que uns acreditam, outros não acreditam, eles começam a falar sobre essa questão, uns estão predestinados, outros não estão predestinados, é o espírito que convence um, não convence o outro, entendeu? Então, aí nós vamos investigar essa parte, então, no outro podcast, parte 2, para a gente entender essa dificuldade.